Olá, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é pós-doutora em Ciências da Comunicação e mestre em Estética do Audiovisual pela USP. Há 12 anos, como professora do curso de jornalismo do Mackenzie, dedica-se a áreas de jornalismo narrativo, vídeo, rádio, podcast, reportagem e mídia pública e comunitária. Já trabalhou em grandes empresas jornalísticas como BBC, Reuters, Folha de São Paulo e Rádio Brás. Autora do livro-reportagem Guia Prático sobre Drogas, Conhecimento, Prevenção e Tratamento, recebeu diversos prêmios por suas reportagens de rádio na área social. Entre eles, o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo e o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista e professora Márcia Detoni. Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tiessa, bom dia. Márcia, eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência em Londres. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo jornalista quer conhecer outros lugares, quer ter a oportunidade de viajar e ver o que se passa em outros países para poder entender o nosso próprio país. Então, ir para Londres e trabalhar numa grande empresa como a BBC me deu a oportunidade de ver um jornalismo público que é feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, é feito com imparcialidade e eu aprendi muito nesse processo. A Inglaterra tem um jornalismo tradicionalmente feito com responsabilidade, sem um viés fortemente ideológico. Então foi muito importante acompanhar todo o processo de produção dentro de uma empresa como a BBC. E também ter a oportunidade de viver no exterior, compreender o Brasil a partir de fora e conhecer outros países. Como que você compara o jornalismo da Inglaterra com o do Brasil? Eu acho que o jornalismo no Brasil, ele atende muito fortemente a interesses dos grupos que detêm a mídia. Na Inglaterra, eles têm um compromisso maior com algumas regras do jornalismo, com uma questão ética, a responsabilidade daquilo que você coloca no ar, o que você publica, esse compromisso com a apuração real dos fatos, e não tem um viés ideológico tão forte como nós vemos na mídia privada aqui. Basicamente, eles têm uma grande empresa de comunicação, que é uma grande empresa pública, que não está ligada ao governo, isso é bem importante dizer. Então, você não tem uma mídia que ela é estatal e politizada no sentido de estar vinculada ao governo e também não está vinculada aos interesses comerciais. Então, você tem um pessoal lá fazendo um jornalismo de interesse público. Eu acho que isso é o que falta no Brasil. E como que você compara a qualidade de vida de um jornalista que vive lá e para um jornalista que vive aqui? Eu sempre digo que se eu fosse Mas eu gostaria que você falasse só os negativos também. Sim, eu gostaria de dizer que se eu fosse nascer de novo, eu gostaria de nascer homem e nos Estados Unidos, porque é onde você tem possibilidade de fazer grandes coberturas, inclusive fazer coberturas de guerra. Não que a mulher não possa fazer isso, é que é muito mais fácil, né? É mais fácil, porque tem muitos recursos lá. Então, ser jornalista lá significa que você tem uma vida melhor, você ganha mais e você tem mais possibilidade de fazer as matérias que você sonha fazer. Então, pelo fato de eu estar na BBC, eu fiz muitas matérias que eu não teria possibilidade de fazer aqui por falta de recursos mesmo. Eu vejo muitos colegas meus que trabalham em rádio, por exemplo, no Brasil, que não têm a oportunidade de fazer uma reportagem fora de São Paulo, às vezes nem fora do estúdio. E eu tive a oportunidade de conhecer mais de 20 países fazendo reportagens pela BBC, porque é uma empresa que tem muitos recursos, né? Então, eu diria que essa é a vantagem. Eles têm uma educação muito boa, eles têm empresas que te dão treinamento. Então, você entra na empresa jornalística, eu entrei na BBC, eu fiz vários cursos dentro da BBC, eles investem, eles te preparam e isso é muito bom. Eu também tenho amigos que nasceram na Bolívia e são jornalistas da Bolívia e a vida deles é bem mais difícil na Bolívia. Então eu acho que o país onde você nasce influencia muito na vida que você tem e nas condições financeiras que você vai alcançar durante a sua profissão. Então esse é o aspecto positivo que eu vejo. Eu não vejo que haja algum aspecto no Brasil que seja melhor, assim, não posso dizer, no Brasil é melhor ser jornalista por isso. Não, eu acho que no Brasil é bem mais difícil ser jornalista. E o que você acha que as grandes emissoras esperam de um aluno recém-formado? Eu acho que eles estão esperando os melhores alunos e eles têm feito seleções bastante rigorosas. E só aqueles que realmente se dedicam, que levam a sério o curso, conseguem chegar aos melhores cargos. Por isso eu sempre insisto para os meus alunos, quer dizer, passar no vestibular, ou passar no Enem, ou entrar numa universidade de ponta como Mackenzie, não é a cereja do bolo.
né? Quando você entra, você tem então que se preocupar para pegar um bom estágio, passar pelos processos seletivos, obter uma boa formação, inclusive para que dentro da carreira você possa crescer e atingir um melhor salário, uma melhor condição de fazer as matérias que você sonha em fazer. Então elas esperam o melhor e elas têm feito sim processos seletivos onde elas exigem o inglês, elas exigem um bom conhecimento de questões nacionais, internacionais, cultura, eles exigem muito isso. Não é fácil hoje ser um aluno de jornalismo, porque você tem uma competição muito grande, muitas universidades no Brasil inteiro formando jornalistas, e você tem que se destacar pelo conhecimento. Então, elas esperam realmente recrutar os melhores alunos. E Márcia, você tem um currículo maravilhoso, acho que é o sonho de todo jornalista. E como você se tornou professora? Eu me tornei professora porque eu sempre sonhei em ser professora, mas eu não achava muito certo ser professora logo no início, né? Tem pessoas que se formam e já vão dar aula. Eu achava que eu precisava ter uma experiência para poder, inclusive, transmitir essa experiência. Então, quando os alunos falam, eu gostaria de ser professora, eu quero fazer o mestrado e o doutorado, eu digo, calma, vai viver um pouquinho, deixa para fazer o mestrado e o doutorado mais tarde, porque aí como professor você vai ter também a experiência do mercado para trazer para a sala de aula. Mas eu me lembro que desde criança eu brincava de ser professora, então eu sempre gostei. E eu não vejo muita diferença entre ser professora e ser jornalista, porque você está compartilhando conhecimento e você está sempre pesquisando. E o professor é um eterno estudante e eu estou sempre estudando. Você pode ter certeza que todos os dias eu estou em casa lendo, me informando, estudando, preparando a aula, porque para ser professor você tem que gostar de estudar, né? E eu acho que talvez a coisa um pouquinho mais triste que eu sinto é que vocês vão embora e a gente fica. E aí você, né, fica assim, poxa, mas eu nunca saio da faculdade. Porque, sim, o professor é um eterno estudante, ele não se forma nunca e ele fica aqui. E eu já estou aqui há 12 anos. Márcia, eu tenho muito mais para te perguntar, mas nós vamos para um breve intervalo. O projeto Memória volta já. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, Márcia Detoni, jornalista e professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, o que o curso de jornalismo do Mackenzie representa para você? Eu acho que ensinar trouxe muito sentido para a minha vida, né? Porque eu sinto que estou, de certa forma, tocando o coração dos meus alunos, ajudando meus alunos a desenvolverem os seus sonhos. Então, quando eu passei a dar aula, eu senti como se eu estivesse agora trabalhando num legado, porque eu trabalhei durante muito tempo com jornalismo, full time. Eu continuo trabalhando com jornalismo, trabalho agora com documentários, que são projetos mais lentos, que não são projetos do dia a dia. A minha profissão realmente, hoje, ela é voltada para o ensino e para a pesquisa e para o estudo, mas eu senti que ser professora trouxe um sentido, e esse compartilhar com tantos jovens torna a minha vida muito mais rica, eu acho. Depois de já ter vivido tantas outras coisas no jornalismo, eu acho que na idade em que eu estou, na fase de vida em que eu estou, esse compartilhar traz para mim um sentido. Além disso, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma universidade que é uma universidade de ponta no Brasil, né? É uma das melhores universidades que nós temos no país, é uma universidade que foca em educação, foca também em pesquisa, e há um projeto realmente de desenvolver os jovens, não só profissionalmente, mas também nos valores da ética, nos valores humanos, para que esse jovem ele seja um cidadão, e que para que esse jovem também possa fazer escolhas corretas na sua vida e possa se desenvolver plenamente. Então, fazer parte dessa equipe é uma honra e é um orgulho.
Então você tem uma relação muito boa com a universidade. Eu adoro o Mackenzie. Quando eu entrei aqui, as pessoas falavam assim, o mackenzista, as pessoas são mackenzistas e que todo mundo é mackenzista. Eu dizia, mackenzista? Eu não entendia muito o que era ser mackenzista. O que é ser mackenzista? Eu me tornei uma mackenzista, que é ter esse amor e esse respeito pela universidade. Você acredita, então, que os alunos que se formam aqui estão prontos para o mercado de trabalho? Eu acho que nós trabalhamos muito para isso, nós nos esforçamos muito para que eles estejam prontos para o mercado de trabalho e para a vida também, que eles levem exemplos positivos aqui da universidade para o trabalho e para a sua vida. Mas eu nunca deixo de ressaltar que essa é uma questão individual. O estudo não depende só do professor, o estudo depende do aluno. Então, o aluno que vem buscar um estudo, ele vai encontrar isso no Mackenzie. Então, se ele quiser, se ele se esforçar, se esse for o sonho dele, ele estará pronto para o mercado. Mas falando de estudo, o que você acha que é o mais importante para a formação de um jornalista? Conhecimento. Eu acho que todos os jornalistas podem aprender num cursinho de 6 meses a fazer uma notícia, a editar um vídeo, né? Mas a universidade, ela dá muito mais que isso. Ela te dá uma formação cultural e é isso que vai te diferenciar. Porque aprender a fazer uma notícia, isso está sendo ensinado em todos os cursos. A gente quer muito mais que isso, porque isso é uma universidade. Então você vai ter uma formação intelectual, uma formação cultural, um conhecimento para poder pensar, ter senso crítico, olhar para o mundo e entender o que é que você precisa reportar, o que é que você precisa discutir, o que é que você precisa alertar. Então, o conhecimento, na minha opinião, e eu acho que de muitos colegas, é o diferencial, e nós buscamos isso no curso do Mackenzie. Agora, falando um pouquinho de rádio, como você avalia o mercado de trabalho em emissoras de rádio? O que você também acha do futuro do rádio com os podcasts, com a internet? Nós, professores de rádio, estamos muito felizes, porque o áudio voltou agora com tudo, com o podcast, né? Eu acho que no Brasil havia um conceito muito errado, que é um conceito comercial, de você poder só fazer entradas curtas, reportagens que não ultrapassem 3 minutos, né? Pouco tempo para o aprofundamento, e a gente está vendo hoje que com o podcast você tem programas maravilhosos que podem discutir com mais profundidade os temas do momento, trazer histórias diferentes, e a aceitação tem sido muito boa. Então você tem nos Estados Unidos, de cada 2 pessoas, uma já ouviu o podcast, está crescendo muito, e no Brasil também. Então o próprio rádio se revitaliza, porque os jovens começam a ter um contato maior com o áudio na internet, e o rádio geralmente é um veículo que fala para as pessoas mais maduras mesmo. Então, ao amadurecer, eles vão encontrar no rádio também aquela informação rápida do cotidiano. Então, eu vejo um futuro muito bom para o rádio. Que ele mantém. Mantém. Se você observar, a internet, ela teve um impacto muito grande sobre as revistas, teve um impacto muito grande sobre o impresso em geral, os jornais, muitos tiveram de fechar, muitos hoje só têm o seu conteúdo na internet, e o rádio permaneceu. As emissoras de rádio no Brasil que fecharam, elas não fecharam por uma questão de que a internet atingiu o rádio. Isso no mundo inteiro, o rádio permaneceu. E agora, com o podcast, então o rádio se revitaliza. Bom, o rádio resistiu à televisão e resistiu à internet. Então, eu acredito que os próprios alunos agora estão começando a se interessar mais pelo rádio. E agora com a internet, que está tudo mudando um pouco no jornalismo, o que você acha que vai ser do futuro do jornalismo? Eu acho que o jornalismo sempre será necessário, principalmente nesse momento em que qualquer um pode produzir conteúdo. E por mais que isso seja democrático e necessário, nós vamos encontrar pessoas que vão trabalhar no sentido de passar informações falsas, que vão fazer informações bastante enviesadas e não vão ter o preparo para passar as informações. Então, eu acho que num mundo que te oferece tanto conteúdo, é muito importante você saber selecionar e saber que tem alguém que está selecionando com seriedade, né, os fatos para você se tornar informado. Então, eu estou sempre checando. Eu mesmo, quando eu vejo coisas incríveis, eu digo, não acredito que isso aconteceu. Então, eu vou checar com a minha fonte, aquela que tem credibilidade. Eu não vou ficar com o WhatsApp, eu não vou ficar com o Facebook. E eu acho que toda essa crise que nós estamos vivendo com o fake news
faz com que o jornalismo se mostre cada vez mais relevante. E torna isso mais importante, a formação de um jornalista, né? Sim, nós precisamos de jornalistas bem preparados, porque a própria mídia não tem trabalhado direito. Nós vemos problemas na própria mídia. Então, quando você vê críticas a mídias, muitas dessas críticas que são feitas são pertinentes. Então, a gente precisa, sim, estarmos nos preparando para oferecermos sempre um conteúdo de maior qualidade. Márcia, queria conversar com você aqui o dia inteiro. Muito obrigada por ter Obrigada. aceitado o nosso convite. Foi uma honra saber um pouquinho da sua história e estar aqui com você. Obrigada, é um prazer participar também. E o nosso muito obrigada também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória.